Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, Bebela, a gente tem um convidado super power. E ele, gente, a gente tá aqui 40 minutos batendo papo atrás. Podcast com ele de 40 minutos que vocês perderam, mas aí a gente faz um segundo episódio. E assim, eu tô encantada, porque especial. Temos aqui uma pessoa de muito peso, hein, Bebel? Exatamente. Quem tá aqui com a gente é Vinícius Lumertz. Uhul! Bem-vindo. Obrigado, não, eu queria fazer aqui uma checklist do Vinícius, porque ele é tudo, tá? A gente tá, Bebel, com o ex-ministro do Turismo, ex-presidente da Embratur também e chairman do Grupo Wish. Bem-vindo. Bem-vindo, Vinícius. Muito, é um prazer muito de você estar aqui. Estamos muito felizes, a gente quer saber tudo da sua trajetória, da sua carreira. E assim, como a gente tá aqui pra aí inspirar novos empreendedores, né? Falar um pouco sobre esse universo, acho que vai ser muito legal trazer os seus insights, as suas percepções, até pra gente poder trazer dicas aqui pra quem tá escutando a gente, falar, putz, acho que eu posso seguir por esse caminho, onde que tem uma boa oportunidade de empreender, onde que eu posso investir. Então a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente aí, dar uma breve da sua trajetória pra gente poder mergulhar nas dicas e curiosidades. Bom, complicado falar de uma vida inteira, né? Mas assim, o que mudou a minha vida, né? Eu sou de Santa Catarina, de uma região assim de colônia, né? E muito bem sucedida, região muito bem sucedida, região de Blumenau. Hoje a minha base é Florianópolis, em São Paulo. Então eu aprendi desde muito cedo essa coisa da força do empreendedorismo, do nada. Santa Catarina é um estado que tem uma característica de ter feito muito do nada, porque não tinha mercado, nunca teve mercado. Quando você tem mercado, você produz para alguém que está próximo. Quando você não tem gente, e você vira um exportador mundial, é porque tem alguma força assim muito presente de vontade de fazer as coisas do nada, que é muito o que é o empreendedorismo. Se você pegar a lista da Entrepreneur americana, das empresas que mais crescem nos Estados Unidos, você vai ver que são as empresas que têm menos capital, porque tem uma força maior de ideia e de presença, né? Hoje é um pouco diferente, você tem fundos de investimento, angels, é uma natureza diferente, mas mesmo assim, essa característica assim na minha cabeça é muito forte. Eu empreendi em várias áreas, mas o que também mudou muito foi o fato de muito cedo eu ter ido morar na Europa. Eu fui morar na Inglaterra durante alguns anos, na França, ao todo foram 8 anos, tem um período em Israel, tem um período que incrível em Hong Kong, tem um período nos Estados Unidos, então na Holanda, eu morei um tempo na Holanda. Então assim, de 17 a 26 anos de idade mais ou menos, foi um período que no Brasil, principalmente assim, considerando estados como Santa Catarina, não São Paulo, mas mesmo assim, o Brasil era um país fechado, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer a China comunista quando era comunista, né? De entender um trabalho de um kibbutz em Israel aos 20 anos, trabalhando, né, de sol a sol, ao mesmo tempo Hong Kong, que era um paraíso capitalista, porque era uma possessão inglesa, nessa mesma época, né? Ter conhecido a União Soviética antes, depois ter podido trabalhar pelo governo de Santa Catarina muito com Moscou, muito com a ideia do Bolshoi, que é o maior... Tem Blumenau, Bolshoi também, né? Maravilhoso, que tem vários prêmios. A gente faz parte sempre da comunidade de Paraisópolis e a gente sabe que elas são maravilhosas. Inclusive, a gente viu elas. E esses jovens que estão no Bolshoi, é incrível. A maior parte dos que estão em grandes escolas de dança ou em grandes grupos de dança do mundo inteiro são crianças brasileiras de todo o Brasil, normalmente as mais pobres, das famílias mais pobres, as que melhor vence a batalha de ser, porque é muito difícil ser um bailarino num padrão do próprio Bolshoi russo, ou do New York City Ballet, enfim, das grandes companhias de dança no mundo, são as pessoas bem simples, no interior do Maranhão, no interior de Sergipe, de Goiás. Eu, que o Darcy Ribeiro chamava de brasileirinho e da brasileirinha, né? O Darcy que amava tanto o Brasil, que tinha uma noção muito romântica, né, da Roma Morena, do Brasil que poderia ser, dessa síntese de tudo, né? E também isso me afetou porque eu tive
essa condição de pensar o Brasil de fora para dentro, e quando eu voltei, me envolver com pessoas apaixonadas pelo Brasil, que é uma coisa muito dissipada no Brasil, essa paixão pelo Brasil. Né? Nós precisamos dessa paixão pelo Brasil, que ela se transforme numa ação concreta. Né? E aí eu percorri a minha vida na construção desse Sebrae novo que está aí, fui secretário de vários governos de Santa Catarina, São Paulo, Ministério do Turismo, como ministro, presidente da Embratur, assim, e na atividade privada também. Hoje no Grupo Isha, eu sou o presidente do conselho do grupo, nós temos hotéis em vários estados do Brasil, cresceu muito esse último ano, melhorou muito o turismo, vai melhorar cada vez mais. E aí você vê países como a Arábia Saudita investindo 3 trilhões em turismo, e nós olhando para o turismo de lado, assim, como se, né, e nós, o maior potencial turístico do planeta. Então tem umas coisas que precisam ser alinhadas, contextualizadas, melhor discutidas, e o debate brasileiro, principalmente da grande mídia, está indo para um outro lado, para um lado fútil, um lado, né, factual, sem um contexto maior de país. Então, tem uma coisa muito grave que acontece com o nosso país, mas ao mesmo tempo, um momento que o Brasil é muito bom. O Brasil tem superávites na balança comercial fantásticos. O Brasil está ganhando muito dinheiro, faz tempo, com as exportações. O que falta? Pegar esse ganho e investir na mudança do país para outra coisa, porque nós já tivemos isso na época da cana-de-açúcar, tivemos isso na época do ouro e da prata, do cacau. Esses ciclos todos a gente aproveitou pouco. Agora nós temos um ciclo assim, e vai continuar. Nós continuaremos ganhando muito dinheiro, mas nós estamos ainda jogando dinheiro fora, né? Eu acho que as novas gerações têm que começar a fazer uma exigência estratégica, não uma exigência de mau humor, uma exigência de inteligência. Ei, vamos reorganizar esse negócio, né? Tem muito a ver muito mais com vocês do que com a minha geração, né? Eu trabalhei desde o início por esse negócio de empreendedorismo. Eu escrevi o primeiro manifesto na micro e pequena empresa do Brasil pela primeira confederação, que chama CONAMP na época, em 1985, chama Liberdade para Trabalhar. E é atrás disso que nós estamos até hoje. Liberdade para trabalhar. Até quero fazer um post do que você estava falando, porque a gente estava aqui nos bastidores encantada, né, Bel? Eu falei, ai meu Deus, já deveria estar tudo gravado. Vinícius, você que apoia e você enxerga o pequeno empreendedor, né? Porque o Power, ele veio também para educar. E graças a Deus, né, Bebel, a galera é apaixonada, maratona. Você que acompanha isso há muito tempo, como que você vê saídas para o pequeno empreendedor, para ele conseguir ficar mais robusto e conseguir... aquela alavancada, exatamente, né? Que o primeiro e o segundo ano, os 3 primeiros anos são muito difíceis, né? Até para ele entender o que está acontecendo dentro do negócio dele e conseguir respirar para ele começar a tomar linha. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Olha, o que eu vi, o que eu percebi, né, ao longo dos últimos anos, que a questão do empreendedorismo, ela é individual, né, mas também ela é um sentido coletivo. Você tem o ambiente de negócios e o ator, né? Eu tentei em muitos episódios ajudar a mudar isso, né? No Sebrae Nacional, no período em que eu estive lá como diretor técnico, no Sebrae de Santa Catarina, nós criamos, por exemplo, um programa chamado Brasil Empreendedor, na época, que fazia um curso de 16 horas e ensinava as pessoas a fazer um plano de negócio, né? E era presencial. Você imagina, isso podia ser feito hoje online, né? Para fazer o plano de negócio para captar um dinheiro do banco ou não, né? Para organizar isso na empresa. Então eram grupos de empresários que se reuniam e faziam brainstorms e tal, e projetos juntos e tal. Foram 3,5 milhões de pessoas envolvidas. Foi braçal. E foram 8 bilhões de dólares emprestados da Caixa e do Banco do Brasil. Era o CF Giro na época da Caixa e o MP Investimento do Banco do Brasil. Então assim, isso jamais poderia ter sumido. Jamais poderia ter desaparecido. Isso tem que voltar, né? Outra coisa, o Simples. Nós fizemos à época 400 seminários para fazer o Simples, né? Teve uma importante liderança do Afif Domingos nessa parte, né? E seminários com as bancadas para passar o Simples, tal, etc. Depois veio o MEI, essas coisas todas foram muito importantes. Mas com o tempo burocratizou de novo, né? Outra coisa, nós precisamos de mais acesso ao crédito. Então aí vem uma questão de contexto. Primeiro,
aumentar as linhas de crédito e as condições de acesso a esse crédito e a capital, né? Tem dois lados essa questão. Tem um lado que aquilo que dá para fazer, que tem que ser fomentado, né? Com bancos oficiais, etc, mas tem a própria condição macroeconômica que eleva juros no Brasil como uma estratégia que nós já conhecemos, âncora fiscal, trazer recursos do exterior para cá, que são recursos não para investimento direto, mas sim que mantém a nossa balança de pagamentos por conta de um juro mais alto aqui, quer dizer, você toma dinheiro em Nova York a 4% e ganha 20% no Brasil, isso é ruim para nós, não é bom para nós, né? Então, assim, pensar na microeconomia é importante, pensar em programas de apoio, né, pelo Sebrae, pela Caixa, Banco Brasil, pelas fintechs que estão entrando, né? Eu mesmo, antes do programa, estava falando aqui com um amigo que virou agora diretor de relacionamento da Quasar, uma fintech importante. Então, assim, de um lado. De outro lado, é defender que esse ambiente do país, né, ele tenha um outro tipo de prioridade. A prioridade não pode ser o gasto público pelo gasto público, sem qualidade. A prioridade não pode ser essa discussão política que a grande imprensa alimenta, que é semelhante à dos Estados Unidos, entre a CNN e a Fox News. Aqui nós estamos fazendo cometendo esse mesmo erro, né? Nós estamos perdendo a pauta do país, porque o empreendedor ele atua num ambiente de negócio. Esse ambiente tem que ser favorável. Então, existem as coisas específicas que ajudam na microeconomia, no negócio. Nós, à época, no Sebrae, nós tínhamos capital de risco, né? Nós fazíamos fundos de capital de risco. Tem que voltar a isso. O engraçado no Brasil é que as melhores ideias não são necessariamente as novas, são as que estão paradas nas gavetas ou que foram interrompidas. A interrupção no Brasil, porque muda governo, começa tudo do zero, uma autoria funesta, né, de recriar pautas ou até requentar pautas antigas, quando na verdade o mundo está discutindo questões completamente diferentes daquelas que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo, de alguma maneira, uma porta de saída da Segunda Guerra em 1945. Nós estamos lá com Stalin de um lado e Hitler do outro ainda. Nós estamos com essa nuvem de esquerda e direita no Brasil. E nós estamos em 2023, aquilo é 45. Esse sentido de esquerda e direita radical, ele está sobre a América Latina mais do que qualquer outro continente. Os outros superaram, já foi superado. Nós aqui ainda estamos com esse peso. Adianta acusar? Não. Adianta substituir essa agenda. E o que vocês estão fazendo aqui, o que é possível fazer é esse movimento, né, criativo e inovador para substituir essa agenda, porque o Brasil não tende hoje, na minha opinião, a ter a criatividade em governo, né, pelo tipo de embate político que a gente tem hoje no Brasil, para apresentar soluções, né? Uma grande conexão entre todas as alternativas com esse ambiente que está acontecendo no Brasil em toda parte. Eles são uma espécie de conspiração aquariana. Vão surgindo fintechs, vão surgindo empresas, o ambiente que eu participei em Florianópolis, na época de SEAG, Sebrae de lá, as empresas de base tecnológica, até nós criamos uma incubadora lá, que foi considerada uma das 5 melhores do planeta, que foi criada por um Sebrae, né? Hoje tem 2.000 startups ali, né? Tem 100.000 pessoas empregadas. Então as coisas estão acontecendo. Incubadora aqui, né? A gente falou esses dias, será que tem incubadora? A gente nem sabia. São Paulo tem muitas aqui, na época no Sebrae também. Eu estou falando do passado de propósito, porque nós tínhamos, na época do Fernando Henrique, o Sebrae fazia editais para criação e desenvolvimento de incubadoras e centros de design. Como é que você acaba com um negócio desse? Isso é uma loucura parar com uma coisa como essa, né? E assim também no turismo, em vários segmentos, né? Nós tínhamos no Brasil, por exemplo, em 1950, um hotel foi feito num parque natural que é Foz do Iguaçu, que é considerado um dos melhores hotéis, o hotel aquele das Cataratas. As Cataratas, é lindo. Um dos melhores. Sei que minha cidade é perto de Foz do Iguaçu. Você é da região. Maravilhosa. Você é de? Marechal Cândido Rondon. Inclusive, você falou que é de Blumenau, a minha segunda maior Oktoberfest do Brasil, porque a sua ganha. A sua ganha. Ainda.
você tem um hotel num parque natural. Estava lá. Foi feito em 1950 e tal. Quem estivesse lá diria, poxa, um hotel de frente para as cataratas. Legal. Então o Brasil tem muita coisa de natureza, tem parques, tem jalapão, tem, enfim, bonito, tem muito, tem Amazônia. serras. Ou seja, nós temos o maior potencial natural para o turismo do planeta, segundo o WTC, o Fórum Econômico Mundial, etc, etc, etc. Então tá. Então se eu tivesse em 1950, eu ia imaginar que iam ter várias coisas desse tipo, como em Foz, em vários lugares do Brasil. Não tem. Não tem hotéis em parques naturais. Tem na Argentina, tem no Chile, tem na França, tem na Nova Zelândia, mas aqui não. Porque tem uma ideologia que fechou isso e que eu vou usar um pouco uma imagem de um pensador de esquerda, que é o Foucault, que dizia que a pessoa mais parecida com o prisioneiro é o carcereiro, porque eles passam o maior parte do tempo juntos. Né? Então, uma filosofia política atrasada, ela alimenta outra filosofia política atrasada. Então, em sendo de esquerda, ao odiar o dono de terra, escravocrata, eu tomo um parque natural, para mim, eu idealista, e digo, ninguém entra aqui. Eu faço igual. Porque isso é um jogo de espelhos. A aula é a mesma. Essa esquerda brasileira, essa direita brasileira, talvez a esquerda seja a turma do final da sala, talvez a direita seja a turma das primeiras filas da sala, mas a aula é a mesma. E isso é o atraso, porque nós estamos discutindo alguma coisa que não é assunto, não deveria ser político, né? É pro bem maior das pessoas. Não é o assunto no sentido que você está falando, que é realmente a pauta real das pessoas. Qual é a pauta real das pessoas? Qual é a pauta real dos brasileiros? Os brasileiros querem se desenvolver. Quem está nos ouvindo pensa assim. Outro dia eu peguei um Uber em Florianópolis, de um moço aqui de São Paulo. Ele era de Caxias, morava aqui, acabou no psiquiatra, teve que voltar. Por quê? Ele morava, me dá licença aqui de eu não citar o nome, ele morava com a avó aqui na casa da avó, porque é mais barato, em Mogi, pegava o trem às 5 da manhã, acordava às 4, pegava o trem às 5 para vir para a Estação da Luz, para pegar o metrô, para ir trabalhar numa escola de línguas, onde ele era um grande vendedor, mas não ensinavam a ele inglês. Outra contradição. Uau. No final do dia ele ia para a faculdade, voltava para Mogi, chegava à meia-noite, às 4 da manhã ele acordava, às 5 horas da manhã pegava o trem e fazia tudo de novo. Quantas pessoas fazem esse tipo de coisa com baixa remuneração, usando todo o seu dinheiro, todo o seu tempo para coisas que não são produtivas, que são desorganizadas, que não são prioridades? E aí nós ficamos discutindo coisas no Brasil que não são essas. Uma vez perguntaram, há muito tempo atrás, ao presidente da Volkswagen, na época chamava Wolfgang Sauer, ele era um grande nome no Brasil, era um alemão, e perguntaram o que ele achava se o brasileiro era parecido com o argentino. Ele disse, não, o brasileiro não é parecido com o argentino, nem com nenhum outro povo, porque ninguém faz o que o brasileiro faz, passar o dia inteiro num ônibus, trabalhar, ganhar pouco e à noite ainda conseguir estudar numa universidade, até fazer uma engenharia mecânica. Isso não existe na Argentina, isso não existe em lugar nenhum do planeta. É um povo que se vira, que se ajuda, e isso está em todas as fases, em todas as áreas da sociedade, e isso também não é só qualitativo, é muita gente. Então também não adianta fazer programas que não sejam replicáveis. Eu sou bonzinho, eu faço um programa social, não sei o quê. Aí qual é o número? O número tem que ser suficiente para mostrar que funciona para ser multiplicado, senão você não pega volume, não tem massa crítica para fazer mudança. Né? Você precisa de mais gente com mais condições. Né? E não as pessoas sendo sugadas, né? E pagando no final das contas 400% do juro no cheque especial. O modelo de organização tem que ser questionado nesses ambientes aqui onde vocês estão. Não é só dizer, olha, o que eu, empreendedor, posso fazer nesse ambiente. Isso é uma coisa. Agora, esse ambiente precisa ser mudado. Esse ambiente tem que respeitar essa alta energia que está vindo e que pode transformar o Brasil num país de altíssimo crescimento. Porque se a gente crescer 3%, 4% ao ano, em 10 anos, dobra a renda do Brasil. Claro. Dobra o mercado, mas precisa crescer 3,5%. Precisa ter condições para isso. Mas isso é a nossa ideia, né, Bel, de trazer educação. Exatamente. Acho que a educação muda tudo. Muda tudo. Acho que as pessoas entenderem o que elas podem fazer, muda muita coisa, né? Sim. E falando dentro dessa área de turismo, assim, hoje, quais são as oportunidades que você enxerga para quem está começando
que elas podem mergulhar? E que vão ter uma facilidade, né, de começar alguma coisa, tirando isso que você comentou, que às vezes dá uma impedida. Abriu muito, o turismo no Brasil pós-pandemia cresceu, né? Nosso grupo, o Grupo IS, cresceu um faturamento em quase 30%, de 2019 para agora. As diárias subiram também, né? Encareceu um pouco, mas lá fora é mais caro. Então, essa ideia de que tudo que lá fora é bom e aqui é ruim também é outro equívoco. Muitas vezes o turista brasileiro vai lá para o Caribe, é maltratado e acha que ele, turista, está errado. Quem está certo é quem está tratando mal, meio síndrome de Estocolmo, né? E aqui, qualquer coisa que não dê certo num hotel brasileiro, esse é o Brasil. Né? Isso é uma coisa que me preocupa e nós estamos atuando sobre isso. É preciso rebalancear, porque as coisas... Nós temos um bom serviço no Brasil, aqui em São Paulo, sempre ser extraordinário. É verdade, humano, São Paulo é bizarro o serviço. é verdadeiro, as pessoas se abraçam. Se você trata bem um brasileiro, você tem de volta um ser humano extraordinário, né? As pessoas brasileiras, o brasileiro não aceita ser maltratado, né? Ele tem uma sensibilidade humana muito alta e uma presença que é muito importante para o turismo, uma presença pessoal. A impessoalidade no turismo na Europa é muito forte, porque tem over-tourism, né? Tem gente demais. Isso abre oportunidade para nós. Então nós precisamos mexer com isso. A disposição do Rio Pinheiros é importante, arrumar o centro de São Paulo é importante. Isso vale para outros lugares, né? Você precisa melhorar esses ambientes, né? Investir nisso. Eu falei aqui, a Arábia Saudita está investindo 3 trilhões em turismo. Nós não precisamos investir 3 trilhões em turismo, até porque nós não temos. Mas nós podemos investir 100 vezes mais do que nós investimos e vai dar super certo. Tem programa para isso. Eu mesmo participei de 2 planos nacionais de turismo, fiz o Plano Nacional de Turismo de São Paulo também, o Plano Estadual de Turismo, está escrito, tem formas de fazer, né? Agora, no nível individual, depende muito onde você está, né? E a oportunidade abriu muito com as OTAs, com a internet. Quer dizer, antes uma pessoa que tivesse alguma coisa no turismo, num lugar mais remoto, ela não tinha como se comunicar. Hoje ela tem meios para você que está lá no interior e que está fazendo, sei lá, um mel num município turístico, ou um café especial, ou assim, porque qualidade no Brasil é oportunidade, ou seja, aumentar, melhorar a qualidade. Você percebe que em todos os mercados, quem melhorou um pouco o serviço, deu um pouco mais, porque nós tínhamos uma diferença de entrega, porque o Brasil foi um país muito tempo fechado. Essa é uma discussão longa, mas uma aposta errada no final dos governos militares. A China abriu para o mundo e nós fechamos, e aí nós começamos entramos num buraco até hoje que a gente não saiu, fomos nos protegendo, justamente um país que precisava se abrir para o mundo, e continua com esses cacuetes, e isso para vocês, nova geração, é preciso enfrentar, discutir, né? Eu até tenho alguns nomes de pessoas que podiam vir aqui ajudar a mostrar. Ontem mesmo eu vi uma matéria muito boa com o Marcos Truijo, que foi presidente do Banco dos BRICS, queria sugerir para que vocês chamassem o Marcos Truijo aqui. Estava falando agora com o Carlos Alexandre também, que foi presidente do BNDES, outra cabeça importante, para discutir essa parte mais abrangente da pauta mais ampla, né? Mas no nível individual, qualquer coisa que você passe a fazer diferente no Brasil, normalmente vai ter um diferencial entre aquilo que é feito mais ou menos. Sim. Né? No turismo ou no que a gente chama de produção associada. O turismo, ele é a economia do visitante. O que é a economia do visitante? São aquelas pessoas, vamos pegar um exemplo bem simples para entender, 2, bem simples, maior e menor. Olambra tem 16 mil pessoas, gente, mais 1 milhão de turistas. Eu vou falar uma coisa, eu nunca ouvi falar, faz, sei lá, Olambra. 15 dias, não é que a gente está debatendo sobre isso, Olambra, todo mundo, acho que está tendo alguma coisa lá nesses dias que todo mundo está citando lá. Tem eventos, mas assim, Cunha, tem lá, Campos do Jordão, São Bento, Cidade das Flores. São Bento, Sapucaí, né? Enfim, Gramado é um exemplo. Gramado tem 46 mil habitantes e 7 milhões de turistas. Esses gastos desses 7 milhões, nesse município de 46 mil, ou de 1 milhão de turistas em Olambra, sua favorita, né? Versus os 16 mil consumidores locais, essa diferença é a chamada economia do visitante. Para Nova York tem 80 bilhões de dólares gastos por quem vem de fora. Mas como Nova York melhorou, teve isso, aquilo, etc. Não.
não é por acaso. Ela é o que ela é, porque elas têm esses 80 bilhões de gastos de 60 milhões de turistas, que muitas vezes são um saco para quem mora, porque aumenta custo, etc. Mas viabiliza, né? Qual é o ponto ideal? Está sendo discutido em Barcelona, mas não aqui, porque aqui nós temos que arrumar o centro de São Paulo, arrumar o centro do Rio e receber as pessoas, organizar, porque se tem gente demais nesses lugares, nós podemos receber. Eu tive recentemente em Istambul, 2 meses atrás, Barcelona e Paris. Tudo lotado. O que quer dizer isso? Cheio, cheio, cheio. Que tem espaço para outros lugares. Sim. Por isso se fez Dubai, por isso o Egito está fazendo cidade nova. E nós aqui no Brasil, durante campanhas políticas, nem ouvimos falar em turismo. Nessa mega economia que é a economia do visitante. Né? Então, assim, tem 200 milhões de viagens no Brasil, é a 4ª maior aviação civil do planeta. O brasileiro gosta de viajar mesmo, né? E é um gastador, não é gastador. Vinícius, eu quero fazer uma pergunta. É verdade, ele é gastador, mas com o cartão de crédito podendo dividir, a gente faz mais A questões. França está fazendo isso agora, está imitando o Brasil. Eu quero fazer uma pergunta. Você acha que muitos brasileiros não viajam dentro do Brasil por causa da infraestrutura? Sim, né? Nós precisaríamos mudar isso. Nós precisamos, aqui em São Paulo, no meu período de secretário, nós baixamos os impostos do combustível da aviação, de 25 para 12, 25 é um absurdo, um único imposto custava 25, passamos para 12, fizemos um pacto com as companhias aéreas e aumentaram 700 voos a mais por semana, gastaram muito dinheiro com promoção, porque estava combinado junto com o Convention Bureau e com o nosso apoio, a gente punha um por um praticamente, promovemos no exterior, fizemos a concessão de 22 aeroportos e não cobramos impostos, o governo não cobrava e agora também não cobra, isso antes eu falo João Dória, Tarcísio hoje, João Dória e Rodrigo hoje, Tarcísio também não cobra, para fomentar esses aeroportos. Não cobra imposto nas reformas, etc., e concessionou. Ou seja, nós precisamos melhorar essa infraestrutura, fazer com que ela seja mais funcional, mais prática e fazer algumas mudanças radicais do tipo, por exemplo, ter aviões menores no mercado interno. Né? Não cobrar imposto de importação para avião pequeno, emprestar dinheiro para quem for montar avião de 30 lugares, 40 lugares, porque em muitos destinos não dá para carregar 200 pessoas. Curitiba, Florianópolis, acho que até hoje não tem voo. Porque precisaria de um voo de 30, 40 lugares com frequência. Marechal não tem voo. Marechal não tem voo. Você Toledo estava um aeroporto super, tinha começado a andar, aí veio esses anos por causa, né, que as pessoas acabaram viajando, fechou de novo. Tá, mas assim, isso nos leva àquela coisa de o que eu faço como indivíduo e como é importante a política setorial ou a política em geral, de impostos. Essas coisas estão conectadas. Enquanto o empreendedor pensar só dele e da ação, ele já está fazendo uma enorme parte, porque ele vai vencer do jeito que está. Mas tem que haver um tempo para pensar, peraí, e se mudar as regras do jogo, caramba, eu vou voar. Então, hoje é como se a gente tivesse um empreendedor, além de fazer o que ele tem que fazer, tem que carregar uma mochila de pedras nas costas, uma bola de ferro amarrada na perna, e aí você discute aqui como é que vai ser. Né? Liberdade para trabalhar são acessos e condições individuais e gerais melhores, porque aí, todos rendendo mais, o país rende mais, a produtividade cresce. Então, se eu tenho aviões menores, por exemplo, dentro do Nordeste não tem voo praticamente. Né? Existe uma política de céus abertos, por exemplo, que funcionaria muito bem. Tem a COP agora lá, o 25, né? A COP vai ser no Pará, em Belém. Então vamos lá. Um avião americano, como não tem céus abertos no Brasil, política de céus abertos, e é uma discussão complicada de poder um avião americano, por exemplo, pousar em Belém, vir a São Paulo, fazer São Paulo, Belém, Houston, que seja, não pode. Se pudesse, você teria a Amazônia próxima de um turismo ecológico americano a 5 horas. Hoje não existe isso, porque existe essa condição de que não pode. Então, existe um empreendedor individual lutando lá em Belém para fazer um produto, restaurantes, enfim, arte, artesanato, floresta, enfim, produtos turísticos.
Mas se o macro não funciona, se o turista não vem, então você tem uma coisa, vamos dizer, com muito esforço e a outra parada no tempo e no espaço, né? Então é preciso transformar o que é individual, desejo, empreendedor, também numa visão coletiva de coisas que precisam mudar. Então essa é uma outra pauta que precisa vir à tona. O que os empreendedores brasileiros, além de se esforçarem e pedirem, qual é o mundo que funcionaria melhor para quem quer empreender? Acho que às vezes a dificuldade que a gente tem aqui é porque somos um país, mas a gente tem um tamanho continental, assim, então acaba que é muito diverso tudo e teria que olhar no micro cada estado para ter essa iniciativa, e aí às vezes como é muita gente, acaba que se perde no meio do caminho. Eu concordo. O federalismo americano tem essa condição, porque se você tiver mais condições de inovar no nível do estado, e se der certo, você pode adotar essa política em nível nacional. Sim. Né? Se ficar todo mundo centralizado em Brasília, a mudança tem que ser sempre geral, né? Então eu acho que você está certíssimo quando você diz que tem que haver mais espaço nessa visão imperial, né? Porque o Brasil é um império. Tem 5 impérios no mundo, nós somos um deles. Os Estados Unidos é um império, a Rússia é um império, a China é um império, a Índia é um império, e nós somos um império. Nós somos mais de meio continente, né? E éramos império, né? E essa visão imperial continua. Então você tocou num ponto-chave. Quem sabe propor essas coisas. E aí tem uma questão engraçada. Por que não propor? O que custa juntar todas as pessoas, né, tem meios, e fazer propostas? Por que elas não aparecem, as propostas? Por que só se discute a microeconomia, o empreendedorismo, como é que a gente vai vencer na situação atual e não ao mesmo tempo? Vamos mudar isso. Quais são as nossas propostas? O que nós gostaríamos que acontecesse? Que tivesse. E não é uma briga, não é uma agressão, é simplesmente o direito de uma geração dizer, olha, nós queremos mudar as regras do jogo, nós queremos poder ajudar mais, nós queremos liberdade para trabalhar. Liberdade são acesso às coisas, tecnologia, crédito, meios. Isso não haverá nada, porque o nível de falência, de quebra de empresas acaba sendo muito alto. Uma empresa que começa a trabalhar, acumula um capital, aí pega o seu capital de giro, não tem uma fonte de investimento de longo prazo, pega capital de giro, põe no investimento, vem uma crise, ela perde tudo. Claro. Essa história é velha no Brasil, né? Claro. Então é preciso pensar também na estrutura. Ela pega capital de giro para dar uma respirada e ela nem consegue estruturar a empresa em si, porque às vezes ela nem sabe o que precisa de estrutura. A gente recebe muitos recados de pequeno empreendedor, principalmente, que ele está aprendendo como estruturar dentro dos processos, porque tem muita gente, do meu ponto de vista, do que a gente tem de feedback aqui, é que ele não tem direito, porque eu acho que vive aquilo no dia a dia e fala, olha, realmente eu preciso de alguém no financeiro, olha, realmente eu preciso... E tem gente que fica naquela vida, né, às vezes, que não consegue se desenvolver, pega o dinheiro, não faz um planejamento, e aí torra o dinheiro, né, e não dá tempo de fazer as coisas que precisavam. Capital de giro é como sangue, né? Tem 4, 5 litros que tem que ter, senão, se você perder 1 ou 2 litros de sangue, não funciona. Mas eu insisto muito nesse ponto. É preciso diferenciar o que é uma agenda individual dentro da empresa, ou das empresas, e evoluir nesse sentido. É interessante que as empresas dos mesmos setores conversem cada vez mais entre si e elas possam, em conjunto, propor coisas para o Brasil, porque tem um vazio de propostas. A nova geração não está propondo no nível do conhecimento que ela já tem, né? O que passa por aqui de ideias, poderiam se transformar em propostas. Não há nenhuma ofensa em propor, né? Mas por que será que não aparecem as propostas? É engraçado. Então a gente diz, vamos solucionar do jeito que está, vamos à luta, vamos vencer, mas isso não preclui o fato de termos agendas, construirmos agendas e fazermos propostas para que as instituições melhorem, né? Por que as instituições têm que melhorar sozinhas? Por que eu não posso sugerir que elas melhorem, mudem, ou, né, se proponham a fazer algo que tem cliente, né? Então, acho que o coletivo, o reflexo coletivo é uma próxima etapa do que eu penso. Essa geração já está fazendo muito no individual, que é a geração de vocês, né? Eu vejo pelos meus filhos, né?
Eles fazem isso, mas eu acho que é preciso que surjam lideranças de fala que digam o que esse conjunto quer, né? Que falem claramente, olha, nós queremos isso. Isso é representação, né? É engraçado isso, porque se nós somos uma democracia, por que não tem isso? Porque isso é pouco, né? Se você perguntar para a massa crítica brasileira, de jovens, empreendedores, o nome dos vereadores da sua cidade, ninguém sabe. Porque terceirizamos a política. A política foi terceirizada, de alguma forma. Ela pertence a outro, quando na verdade ela é o todo. Ela é a representação do todo, né? E é um paradoxo. Então, chamar a agenda política não significa entrar nessa agenda política, significa propor outra. Propor outra, falar de outra, insistir em outra, né? Ambiente de negócio. Queremos outro ambiente de negócio. Queremos uma outra forma de ter um ambiente para poder trabalhar e poder vencer, e com isso o Brasil ganha, né? Porque fica mais produtivo, mais eficiente. E isso eu sinto ausência, né? E foi a minha vida inteira, eu me dediquei sempre a isso, né? Houve evolução? Houve, mas menos consciência sobre como o indivíduo ou os indivíduos devem delegar algumas lideranças, propostas novas e defendê-las. Sim. Porque elas são boas, são justas. Eu tenho uma pergunta, posso? Claro, pode fazer. Você está à frente do grupo que tem a Wish, né? Que é de hotéis. Como que você usa toda essa sua bagagem de dentro do turismo para colocar dentro das empresas? Porque aqui a gente viu que tem hotéis que têm um valor mais caro e valores mais baratos. Como que você faz para entrar nas cidades? Você escolhe por quantidade de habitantes? E como que vocês ajudam a acelerar que as pessoas procurem o turismo junto com os hotéis? Olha, eu estou nesse grupo, eu terminei meu período aqui em São Paulo como secretário em dezembro, né? Então eu comecei em 13 de janeiro. Eu sou presidente do conselho, tem CEO, tem equipe, e nós estamos melhorando, planejando, nós trouxemos craques, o Conselho Consultivo, o ex-presidente da Câmara, durante 30 anos, o Bonadona, que é um ícone da hotelaria, o Paulo Salvador, que com 6 anos em Paris, criando o Le Club, que é o clube de fidelidade da Accor, também está conosco. Nós temos um super time. E a ideia são aquisições, né? Nós estamos montando um planejamento para aquisições e melhorar os nossos produtos, né? Nós compramos o grupo GJP à época que virou o Wish, e tem hotéis importantes, como o hotel da Bahia, que é o Wish Bahia, e assim vai, Serrano, que é o maior terreno central lá em Gramado, com um grande hotel. Então, nós estamos planejando melhorar esses produtos, entregar mais, né? E fazer aquisições, né? E aí, aonde entrar, aí é o que está sendo visto hoje, né? Existem meios hoje também inovadores para driblar o juro alto brasileiro. No passado foi o Condotel, né? Vários hotéis que vocês andam por aí veem, né? Marcas famosas de hotel, então muitas vezes são condotéis, são aqueles apart-hotéis que na verdade têm proprietários que juntos fizeram um prédio e uma rede hoteleira administra, porque o juro no Brasil foi tão alto que a saída empreendedora, muita gente não se dá conta disso, porque o juro sendo alto, teve que criar uma forma, e foi o tal do apart-hotel, residence, etc., né, para driblar o juro alto. Outra forma é a propriedade compartilhada, que você compra cotas e tem lá 1 semana, 2 semanas, 4 semanas por ano, como é o caso de Olímpia, Caldas Novas, né? Então nós estamos também dentro desse universo, porque, de novo, o juro brasileiro é alto, você precisa de um ambiente de juro mais baixo para poder remunerar capital e fazer projetos melhores. Então a alternativa muitas vezes passa por novos meios de propriedade de comercialização. Então, esses são os caminhos que nós estamos trilhando. Os endereços consolidados são mais fáceis. Você faz um hotel em Gramado, né? Em tese é mais fácil. O problema é que também existem momentos que uma super oferta de hotéis enseja mudanças no modelo de infraestrutura que você citou, a Sheila falou, que seria um aeroporto novo em Caxias, né? Você vê que as coisas estão interligadas. Ou fazer alguma coisa
como é o nome da tua cidade? Marechal Cândido Rondon. Propaganda, né? Marechal Cândido Rondon. Marechal. Eu falo pra eles que eles têm que pagar royalties, gente, de tanto que a gente fala. Marechal se precisa de um aeroporto, tem que ver qual é o potencial, né? Porque a grande parte dos municípios tem potencial, inclusive regional, de 100 quilômetros, 200 quilômetros. Tudo isso funciona assim de forma circular, né? Mas é difícil dizer, a não ser que você estude caso a caso. Você precisa olhar caso a caso, onde há demanda, é preciso pesquisar, é preciso entender o tamanho da diária, mas sempre o custo do dinheiro no Brasil é o problema, porque não dá para errar no Brasil. Eu estou falando com empreendedores aqui, se você tomar um dinheiro e você errar nos Estados Unidos, você vira mais um ano, a 4% ao ano, todo mundo vira. Né? Aqui, você cair no cheque especial é 400%. Né? Por isso que eu digo, é importante defender mudanças no modelo de país. Eu acho que a nova geração tem o direito de pedir isso. Nós não queremos mais isso, queremos uma outra organização. Mas como é que chega lá? Bom, vamos discutir. Né? Diminuir o desperdício do recurso público, do gasto público, melhorar o gasto público, ajuda a baixar juro. Né? E tem juros aí inexplicáveis, 400% ao ano no cartão especial, não tem explicação. Né? Bizarro. Bizarro. Bizarro que eu senti, então, assim, é chocante isso. É preciso pensar num outro tipo de país. Né? Passam vários entrevistados nossos aqui, né, Bel, que falam assim, que empreender no Brasil é um caos mesmo, porque é muito difícil. Diz que muita gente, a hora que começa a empreender, vai para fora, acaba falando, meu Deus, aqui as coisas funcionam. Não é isso, é porque você não tem essa responsabilidade de taxas, né, e todos os tipos de impostos. Esse ambiente de negócio, eu acho que tem que ser uma preocupação maior. Tem, mas é uma coisa bem menor, né? Eu tô querendo dizer que todo mundo tem todos os tipos de impostos. Qual é a representação que essas pessoas que pensam como você está falando, que passam por aqui, têm? Onde é que está a representação? Porque o regime político, ele é representativo. Eu não gosto de política, eu não gosto de democracia. Você gosta do quê? Ditadura? Então, você tem que ir por eliminação. Eu não quero ditadura. Porque ditadura depende do ditador, do humor do ditador. Se o ditador achar, se o ditador ficar louco, se é o que ele quiser, também não é o que você quer. Você quer um regime que seja poroso, que ouça. Aí você vai ter uma boa democracia. Então, não é suficiente apenas para o empreendedor empreender bem nas condições atuais. Né? É importante que hajam representações que queiram mudar esse ambiente, dizendo claramente qual seria o melhor ambiente, tanto do ponto de vista político, estratégico, tático, operacional, melhor. Né? Aí você vai ter dois movimentos. Eu, indivíduo, estou lutando, mas entidades e representações estão mudando o ambiente para que eu possa respirar, porque nos Estados Unidos eu consigo. Mesmo na Europa, hoje na China também, né? Você tem espaço que aqui no Brasil não tem. Se você errar 1 centímetro no Brasil, você cai no juro alto e, enfim, você cai... Vira uma bola de neve. No licenciamento ambiental, que você tem um papel na mão e que de repente entra na justiça, não vale nada, né? Você fica gastando com advogados, porque a insegurança jurídica ela está em toda parte. É preciso que a nova geração diga não, nós não queremos isso, nós queremos outra coisa. O que vocês querem? Queremos isso. Onde é que está dito isso? Quem tem entre 19, 18, 20 e 30 e pouco, está dizendo o que no Brasil hoje sobre isso? Onde é que está a fala? Né? Ela precisa aparecer, porque ela se comunica rápido, ela anda. Né? O decálogo tal, as ideias tais, por que isso, por que aquilo? Porque senão nós vamos voltar e dizer, puxa, olha, aquele cara ali venceu, mas ele venceu porque ele fez uma força descomunal que se ele estivesse nos Estados Unidos tinha vencido mais rápido. Né? Por que impor tantas dificuldades, deixar... Né, eu me lembro desse primeiro manifesto da micro e pequena empresa, eu escrevi esse manifesto. Ouvi todo mundo na época, 1985, liberdade para trabalhar. O que nós queremos hoje? Liberdade para trabalhar. Acesso à tecnologia, acesso a crédito, acesso a uma boa mão de obra, né, condições de pagar bem os funcionários, que estejam felizes, não aconteça que nem aquele moço que eu falei que acabou no psiquiatra por virar dia e noite e a vida não fazia nenhum sentido. E a nova geração não está conseguindo acumular. Isso é muito grave. Precisa acumular alguma coisa. Né? Hoje, grande parte das pessoas que trabalham, mesmo em São Paulo, à exceção do mercado financeiro, algumas áreas de tecnologia, trabalham somente para pagar as contas. Sim. Nossos pais, nossos avós, em épocas mais difíceis, conseguiam acumular alguma coisa. Lógico, não tinha imposto disso, não tinha imposto daquilo. A galera quase não consegue nem pagar o plano de saúde aqui no Brasil.
O cara começa a empreender e, assim, ele tem tanta coisa que ele precisa organizar na vida dele dentro do que ele tá fazendo, né? E que a gente conversa muito com as pessoas. Inclusive, a gente passou por Porto Alegre esses dias, tava com várias empreendedoras batendo um papo, as meninas estavam falando comigo, olha, quem passa por lá de entrevistado, o que eles passam de dica? Eu falo, gente, as pessoas mais, acho que eu vejo que foram bem-sucedidas no futuro foram porque não desistiram, mas apanharam muito, né? Não é para qualquer um se passar por aquilo. Bebel, uma nova empreendedora, ela fala assim, no começo a Bebel, não sei o que, ela se joga hoje, então, mas para se jogar, quanto levou até aqui, né? De apanhar para chegar, porque ninguém sai ileso, né? Isso, em toda parte, em todo lugar do mundo. O que eu estou tentando assim, insistir muito é que apareça uma pauta coletiva da nova geração que está empreendendo e que saia dessa conversa antiga, velha, dessa discussão que está aí, que não faz sentido, ela só uma retroalimenta a outra. Que ainda, eu falei, nós estamos em 45, Stalin, visão Stalin, União Soviética, fascismo, um acusando o outro. Esquece isso, esqueçamos isso. Falemos daqui para frente o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Para todo mundo ter oportunidade, muito mais gente, todo mundo ganhar mais, poder ter mais. Que país é esse? Por que não aparece essa agenda? Onde está essa agenda? Ela não é relativamente simples, ela não aparece porque com tantos meios, quantas pessoas ouvem podcasts como esse? Onde é que está a mensagem? Onde é que estão os líderes para dizer isso? Que não sejam necessariamente líderes políticos de partidos, mas que a agenda apareça. Onde é que está a agenda? Onde é que estão as prioridades de pessoas como a Bebel, que está empreendendo e que são coincidentes com as de tantos que estão nos ouvindo? Onde é que estão isso? Isso é praticamente uma exigência, um direito perante as gerações atuais, minha e outras que estão aí, uma exigência. Nós queremos diferente, queremos um outro ambiente para trabalhar, nós queremos ter liberdade para criar, empreender, remunerar bem, funcionar bem, né, atender bem. Por que não? Plenamente. Eu estou com limite de tempo. É verdade. Bebel, quer fazer sua última pergunta? Eu quero sim. Eu queria saber, o que você... por que você saiu dessa esfera pública para ir para uma esfera privada, digamos assim? Você fez isso justamente para poder iniciar mudanças que você acredita que precisam ser iniciadas? Ou foi pela falta de, às vezes, movimentação que você tinha na esfera pública? Eu cumpri muitas etapas da esfera pública. Eu nunca deixei por inteiro a minha parte privada nos negócios, tanto na família e os meus negócios particulares. Acho que eu perdi com isso, né? Porque cuidava mal, né? Mas fiz todo o trajeto aí na questão das micro e pequenas empresas, Sebrae, governo do Estado de Santa Catarina, governo do Estado de São Paulo, turismo. Eu acho que de certa forma eu cumpri aquilo ao qual eu me propunha, né? E eu decidi ir para a iniciativa privada para ficar mais livre. Eu não tinha férias, só trabalhava, porque muita gente se engana sobre algumas pessoas da atividade pública. Trabalham muito mais algumas pessoas do que na atividade privada. Muito mais. Por quê? Porque tem que trabalhar pelos que não trabalham. Ou pela burocracia. Então eu conheço muita gente, como eu, que eu não tinha férias há 9 anos. Uau. 9 anos. E antes disso, também uns 7. E hoje eu vou minha mão na cabeça. E tive agora, recentemente. Me pergunto o que eu estava fazendo, né? Porque você começa a entrar numa vibração do tipo, eu tenho que servir, tenho que fazer, tenho que realizar e tal. Tem isso? Tem muita gente assim, né? E tem aqueles outros que não ligam, que usam máquina pública para simplesmente se eleger e tal, etc. Estou falando do meu caso. E hoje eu me virei para a iniciativa privada por um momento de vida, de ter mais liberdade e fazer coisas interessantes também do outro lado, porque minha contribuição foi dada, mas eu não deixo de dar ao dizer as coisas que eu estou dizendo aqui, com, se não autoridade, mas com verdade sobre o que eu estou dizendo, porque eu defendi essas coisas uma vida inteira, né? Essa liberdade para trabalhar, esse posicionamento claro, dizer o que se quer, né? Eu acho que é uma urgência, mas eu não tenho mais
a necessidade de que seja feito por mim ou por aquelas pessoas da minha geração, a necessidade de que seja feito por outros, né? E eu agora vou cuidar no âmbito da iniciativa privada de coisas bacanas que eu gosto, estou fazendo isso, o que não preclui eu ajudar na atividade pública. Eu continuo ajudando. Por exemplo, na COP, o Helder, que é o governador lá de COP 25, o Helder, que é o governador do Pará, nós fomos ministros juntos, ele me chamou para ajudar lá, porque está precisando, né, ajudar. Não, vamos ajudar, né, mas como iniciativa privada, né, precisa providenciar leitos, precisa providenciar condições, ele é brilhante, é moço, né, então eu vou ajudar, mas não como política, e sim como apoio, né. Então a causa sempre é a mesma, a posição que é outra, o time é o mesmo, né, as ideias são as mesmas, só que ao invés de jogar lá no ataque, estou jogando no meio de campo, né? Aqui o tempo passa, o jogador quer correr menos e lançar a bola para quem corre mais. Nada, gente. A gente que é viciado em trabalho, mesmo que a gente fala que precisa desacelerar, não consegue, né? Exatamente. Bom, vou pedir, que ele tá com tempo, a gente ficou fofocando horrores aqui nos bastidores. Nós gastamos mais tempo fofocando do que no programa. Eu estava encantada, porque, né, modéstia à parte, você tem uma carreira incrível, né? Com tantas coisas incríveis, de construções maravilhosas. E aí, antes eu perguntei sobre quando você fez todos esses planos no Sebrae, como que era um caminho para poder ajudar para quem empreende. Ou agora eu vou fazer uma ao contrário. Quais dicas que você daria para as pessoas não fazerem, tipo, olha, para quem vai empreender, faça nos seus primeiros anos, seguem essas diquinhas aqui que você acha que são boas e que são boas colinhas. Let's make it simple. Okay. Very simple. Bem simples. 3 coisas. Se você for fazer alguma coisa, certifique-se que o que você for fazer é necessário, útil, interessante para as pessoas mesmo. Veja bem se o que você está querendo fazer é importante, útil e necessário. Segundo, certifique-se que você sabe o mais possível que você puder antes de iniciar sobre esse assunto. Tudo o que for possível antes. Porque se você for aprender depois, pode sair mais caro. Antes. Terceiro, não misture o dinheiro do seu bolso com o dinheiro da empresa, porque isso pode lhe custar caro, né? 3 conselhos. Teria mais, mas se fizer mais, ninguém vai se lembrar dos 3. Então vamos parar nos 3. E eu vou pedir que vocês me liberem, porque eu estou atrasadíssimo. Ótimo. E eu odeio chegar atrasado. Eu prefiro que se atrasem comigo do que eu me atrase com as pessoas. Não, a gente quer te presentear com 067 vinhos. Esse último presente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eles são 067, são produtores, importadores e exportadores de vinho, são lá de Campo Grande, e esse é um rótulo autoral deles, vinho brasileiro. Convido você a conhecer, depois você conta pra gente o que você achou. Enquanto a gente tá batendo esse papo, tá passando o QR Code, vocês clicam, entregam em todo o Brasil, tá nos melhores aeroportos do Brasil e também nos melhores shoppings do Brasil. Vinícius, foi um presente você estar aqui com a gente, muita gratidão. Ainda vai ter muito papo aí, né, Bebê? A gente traz ele de volta, uma parte exatamente. 2, com bastante tempo. Muito obrigada por estar aqui. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. E se ficou alguma dúvida, deixa comentário que a gente responde depois. Obrigada, gente. Tchau.